No Congresso Nacional estão em pauta duas decisões fundamentais que mexem com as contas públicas: a do chamado orçamento de guerra e a da ajuda a estados e municípios. Vamos conversar ao vivo sobre isso com o comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, Beto Caetano. Beto, boa tarde. Qual a relevância das duas grandes decisões que o Congresso está para tomar em relação a medidas que mexem com as contas públicas, hein? Adriana, boa tarde. Vitor, boa tarde também a todos que nos acompanham. É de grande importância isso que está ali, em primeiro lugar, na mesa dos senadores, né? O Senado tem, agora à tarde, às 16 horas, a previsão de uma sessão virtual de deliberação do chamado orçamento de guerra, que é uma proposta de emenda constitucional que cria um regime extraordinário para a União, né? Que permite ao governo dar uma segurança jurídica para o governo tomar decisões de gasto, né? De uso do dinheiro nessa calamidade pública. Então, confere ao governo o que ele está pedindo há tempo, que é uma segurança jurídica para não ser acusado de irresponsabilidade fiscal no futuro. Essa medida já foi aprovada por maioria absoluta na Câmara no dia 3 de abril e teve várias propostas de alteração feitas pelos senadores que vão agora a plenário definir a aprovação dessa. Outra grande pendência, né, é o ajudão aí a estados e municípios, que nesses dias nós vimos a controvérsia das notícias entre o que o governo acha que deve ser feito e o que a Câmara, em primeiro lugar, está propondo. Então, os deputados, eles aprovaram na segunda-feira um plano de ajuda, prevendo 90 bilhões, ao menos 90 bilhões de ajuda para estados e municípios, e o Poder Executivo veio em seguida criticando esse plano. Não agradou lá o ministro Paulo Guedes e sua equipe, que calculam que o impacto vai ser de 220 bilhões, e não dos tais 90. Então, o governo, o Executivo, propõe uma alternativa de 40 bilhões de imediato, um total talvez aí de 77 bilhões, mas de valores que seriam previsíveis, fixos, e não variáveis como a Câmara propôs. Bom, as duas coisas estão agora com a pública. Agora, Beto, além da ajuda emergencial, há também uma preocupação com o futuro, né? Brau, então, o pano de fundo é muita disputa política, né? Executivo versus legislativo, governo central versus estados e municípios, e lideranças diversas, né? Mas, felizmente, a gente vê que há algumas preocupações positivas aí no meio, quer dizer, várias preocupações positivas, sim, mas eu quero dizer no sentido que é algo que mostra o funcionamento do nosso sistema de pesos e contrapesos, né? Quer dizer, o equilíbrio entre os poderes. Então, por exemplo, o governo não quer que os estados e municípios ganhem um cheque em branco, né? Com a cobertura total e variável que estão pleiteando, que a Câmara propôs, de perdas dos impostos como o ICMS e o ISS. O governo quer uma proposta de valores fixos, previsíveis, calculados com proporção, levando em conta a proporção de habitantes até, né? E aí dá para entender que o cenário, né, já é de uma queda do PIB calculada aí por vários analistas de pelo menos 4% da economia brasileira, de 4% a 5% são as primeiras contas do que virá neste ano para a economia. E com isso o déficit público, quer dizer, aquela diferença entre o que o governo arrecada e o que ele tem para gastar, já está sendo projetado para 600 bilhões de reais no ano, quando antes da crise era uma projeção perto de 100 bilhões, né? Então, essa multiplicação pode levar a dívida pública a explodir, e esse é o motivo do governo também ter cautela aí, tentar renegociar com o Congresso. Por outro lado, o Congresso também não quis dar uma carta branca no orçamento de guerra. Há uma espécie de carta branca para o Banco Central agir, comprando títulos de empresas que vão emitir esses papéis para captar dinheiro agora na situação da crise, né?
os senadores aí, eles estão propondo a restrição, devem votar hoje, né? Quer dizer, uma proposta do orçamento de guerra com restrições às empresas, ao tipo de negócio que pode ser feito, quer dizer, negócios teriam que ser só com empresas que tivessem aval de agências que olham se as empresas têm solvência, todo o histórico delas, quer dizer, a capacidade que essas empresas terão de pagar depois ao fisco, né, quer dizer, pagar ao tesouro, e querem também transparência nesses negócios, né, os senadores querem mais transparência. Então, olha, nem cheque em branco, por um lado, para estados e municípios, e nem carta branca, do outro lado, para o Banco Central, parece ser boas medidas aí. Beto está com a gente ainda? Um probleminha na nossa ligação com o Beto hoje, está meio difícil, mas vamos ver se a gente recupera para ele terminar de falar para a gente. Parece que recuperamos então. Beto, você vinha respondendo aí para a gente, inclusive falou sobre o Brasil arrecadar, o quanto o país arrecada e tem para gastar, e aliás trouxe para a gente cada cifra alta, hein? Nesse sentido, o Brasil tem qual histórico? É preocupante o histórico, não? Então, eu estava falando dessa cautela que aparece dos dois lados, né? Quer dizer, com localizações diferentes ali, mas tanto no Congresso quanto no Executivo, que nesse ponto acho que tem razão, porque o histórico do Brasil, de fato, é de muitos gastos sem previsão de receita. Então, por exemplo, a Constituição de 1988, ela criou diversos benefícios sem apontar, sem que naquela época os legisladores apontassem de onde viria o dinheiro para manter esses, né? Isso vem causando problema ao longo do tempo desde então. Em 2009 nós tivemos a saída da crise aqui do Brasil, né? Aquela crise mundial começou com a quebra de bancos lá nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil foi atingido, o mundo inteiro, né? Foi atingido, e na época o presidente Lula, até o então presidente Lula, falava que o Brasil teve aqui uma marolinha do que teria sido lá fora um tsunami, né? Quer dizer, o governo tomou medidas que foram consideradas corretas, de ajuda às empresas e tal, usou o BNDES, mas o problema foi que depois essas medidas foram mantidas mesmo depois que o pior da crise tinha passado. Enquanto outros países estavam se recuperando lentamente, o Brasil teve um crescimento forte e rápido. E aí, depois, no governo Dilma, as distorções criadas, essa conta foi crescendo e pavimentou o caminho para a grande recessão que o Brasil teve de 2014 em diante, né? E da qual ele estava se recuperando quando chegou essa nova crise aí da pandemia. Então, é isso, quer dizer, o Brasil tem que tomar cuidado e ao menos nesse momento, assim, é animador a gente ver que parece que tem muita gente alertando para não repetirmos esses erros do passado. Vamos ver. E vamos acompanhar para ver como o Brasil se recupera desse tombo inesperado para todo mundo, hein, Beto? Obrigada pelo bate-papo de hoje, boa quarta-feira para você e até uma próxima. Boa tarde, boa quarta-feira para todo mundo. Muito obrigada, abraço.